Pessoal, então estamos de volta. Vamos dar prosseguimento aí ao vídeo de hoje, que é a da explicação do conteúdo. Vou tentar ser breve, tá, pessoal? Mas quando estiver chegando lá no fim, eu digo quantos minutos vai dar, tá? Porque eu não vou nem arriscar. Bom, explicação sobre as formações vegetais, aspectos relacionados ao clima, relevo, vegetação, assim como ação antrópica e impactos ambientais. Esse é o nosso tema do dia de hoje, tá? Aqui, só para dar uma incrementada aqui, uma ilustração dos mapas das zonas de vegetação do Brasil, bastante conhecidas por nós, né? Trabalhadas, inclusive, ouvidas, faladas, floresta amazônica, cerrados, áreas de caatinga, áreas de vegetação atlântica, vegetação litorânea, enfim, são áreas que pertencem ao nosso território, Pantanal Mato Grossense, vegetação das araucárias, além de outras que nós vamos trabalhar aí no contexto do dia de hoje, tá, pessoal? Que outro mapinha só para ilustrar, com a presença desses tipos de vegetação nos seus devidos lugares. Vamos tentar entender porque que a vegetação ela varia de um lugar para o outro. Belezinha? Biomas. Só para trazer uma diferença entre vegetação e bioma, tá? Não é exatamente a mesma coisa. O que é bioma? Conjunto de diferentes ecossistemas. Conjunto de diferentes ecossistemas. Possui um certo nível de homogeneidade, é meio parecido. Essa área de bioma, o bioma da Mata Atlântica, a vegetação é meio parecida. O bioma da vegetação da Floresta Amazônica, a vegetação é meio parecida. Comunidades biológicas, ou seja, existe uma vida que depende desse bioma, não é só a árvore, a erva, o arbusto propriamente dita. Populações de organismos de fauna e flora vivem ali. É o animal que depende da planta, a planta que depende do animal, interagindo entre si. E com o ambiente físico, certo? Então, assim, ó, pensando na mata de araucárias, temos uma gralha azul que depende disso. E uma galha azul que depende da mata de araucária. Existe ali uma interação, o lobo-guará no Cerrado, o mico-leão dourado na Mata Atlântica, certo? São exemplos, o tatu na região da Caatinga, enfim, a ararinha azul, precisam daqueles ambientes para sobreviverem. A onça pintada, o jacaré, enfim, são animais que precisam de uma área contextualizada com a sua forma de vivência para sobreviver. E o que é vegetação? A vegetação equivale ao conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente, sem a intervenção humana, certo? Isso é vegetação. A vegetação natural de um país já estava ali, não foi ninguém que plantou, nasceu sozinha, naturalmente, vamos dizer assim. Eu posso dizer que a vegetação é o elemento mais frágil que existe, certo? É o elemento mais frágil da paisagem, pois é a primeira que sofre a interferência humana. Para te entender melhor, eu quero construir uma área agrícola. Qual é a primeira que sai? A vegetação. Aí a água até some, mas depois. Certo? O solo fica infértil, mas depois. A vegetação é a primeira, certo? É a primeira que sofre essa interferência humana. Com a modificação, quando o espaço é ocupado pelo ser humano, a primeira área natural, a primeira parte dessa paisagem natural é a sair a vegetação. Por isso que ela é considerada a mais frágil, certo? Das características é mais frágil nesse sentido. As plantas que compõem a vegetação original não vivem isoladamente. Há uma dependência, certo? É isso que nós vamos trabalhar hoje, as formações vegetais. Nós vamos entender um pouco disso. E a vegetação ela é o espelho do clima. Por exemplo, eu posso dizer que o relevo é importante para a vegetação. É claro que é. Um relevo mais alto vai ter um tipo de vegetação, um relevo menos alto, a altitude menos elevada vai ter outro tipo de vegetação. O solo vai ter um tipo de vegetação, ele é importante, mais fértil, menos fértil, nós já vimos isso. Mas o clima, ele é de todos os fatores, ele é o mais importante, certo? O clima, ele está diretamente relacionado com a vegetação. Claro que o solo e o relevo também, certo? Mas se a gente fosse colocar aí numa linha cronológica de importância, não de tempo, a gente vai determinar aí que a vegetação ela está diretamente associada ao clima. Bom, a vegetação e as paisagens naturais. Como já vimos, vegetação natural é o conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente em uma região. Cada formação vegetal adapta-se a um tipo de solo, a um tipo de relevo, como nós já vimos. No entanto, ela está principalmente influenciada pelo clima. No Brasil nós temos vários
vários conjuntos principais de vegetação natural, e aqui nós temos alguns exemplos, certo? Vocês vão perceber que ali eu coloquei 9, ó, há 9 conjuntos, mas aqui a floresta da mata tropical e a vegetação atlântica, elas são consideradas como uma formação vegetal única, tá? Então, na verdade, embora eles estejam separadas aqui em termos de floresta tropical e mata atlântica, mas é um conjunto só para vocês entenderem. A floresta tropical, a mata atlântica está dentro da floresta tropical. E nós temos alguns tipos de formações vegetais nesse sentido. Nós temos as formações vegetais, elas estão distribuídas em 5 grupos. Anota aí, pessoal. 5 grupos. As formações arbóreas, florestas, por exemplo, floresta temperada, floresta tropical, floresta equatorial. Lembra de árvores. Árvores, certo? Arbóreas, árvores. Floresta de grande porte, árvores de grande porte. Florestas boreais, florestas tropicais, florestas temperadas. São exemplos disso, tá? Mata dos cocais, a mata de araucária. Arbustivas, arbustos, arbustos. Floresta de menos porte. Nós temos um exemplo comum aqui, é a savana. E a savana ela vai ter outros nomes, certo? Ela vai ser chamada de cerrado no Brasil, por exemplo. Cerrado é a savana brasileira. Llanos, certo? Na América do Sul, aí, nos nossos países vizinhos. E aí nós temos dentro dessa área que nós vamos ter as vegetações complexas ainda, a caatinga e o pantanal. São vegetações complexas, que vai, vamos dizer assim, vai estar dentro dessa área da floresta arbustiva. Mas fica claro aí, a savana é o exemplo de vegetação arbustiva. Herbáceas, ervas, eu sei. Ervas, certo? Ou campestres, os campos ou pampas, no sul do Brasil. Algumas áreas de estepe, mundo afora, regiões de pradarias, nos Estados Unidos, por exemplo, são as herbáceas. Desérticas, os desertos, propriamente dito, dentro dos desertos vai ter a presença das cactáceas e dos oásis, ilhas de vegetação que se formam ali no afloramento do lençol freático, muito comum a tamareira, uma árvore dessa região. E os alagadiços, os mangues, por exemplo, a mata de Igapó, por exemplo, vai estar associada aos mangues. E a tundra, vegetação lá do norte do território mundial. Só para incrementar, né? Que é claro que a gente vai trabalhar dentro do vai trabalhar a ideia de território brasileiro, então nós não vamos ter essa daqui. Certo? As desérticas nós não temos no Brasil. Nós temos áreas semiáridas no Brasil, que é a caatinga. Em termos de formações vegetais, nós vamos ter aí as arbóreas, as arbustivas, as herbáceas e os alagadiços no caso do mangue. Belezinha? Seguindo então, formação natural brasileira, nós temos aí um exemplo, a floresta amazônica. As áreas da floresta amazônica estão lá no norte do território mundial. Se a gente analisar, é uma das maiores do mundo, é a maior floresta tropical equatorial do mundo, certo? Porque a maior floresta do mundo é a taiga, certo? Não te confunde aí, maior floresta do mundo, taiga, lá no território mundial, sul da Rússia, por exemplo. Não está só lá. Floresta brasileira. Vamos pensar em brasileira, que lá não é só do Brasil também, mas a floresta amazônica é a maior floresta tropical, certo? Equatorial, ali do Equador, no mundo. Ela é uma floresta densa com árvores de tamanhos variados. Ela vai ter estágio, vocês já vão ver. Arbustos, trepadeiras, cipós vão caracterizar essa vegetação. E árvores de grande porte. Nós temos árvores lá de 30, 40, 50 metros de altura. O clima dessa área é quente e chuvoso. Lembra que eu disse que eu ia tentar trabalhar um pouquinho clima e vegetação aqui, se desse? Então, o clima dessa área é quente e chuvoso. Isso vai fazer com que a vegetação se desenvolva. Até toma aí algumas características da vegetação para te entender. Por quê? Árvores altas, folhas largas, latifoliada, folha larga, larga, grande, certo? Folha grande. Grande por quê? Por causa da evapotranspiração, ela evapora bastante água, tem bastante água, vai evaporar mais por causa disso, as folhas vão ser largas. Várias camadas, nós vamos entender isso aqui, ó, quando a gente falar da mata, dos estágios de vegetação. Solo é pobre, por incrível que pareça. Lixiviado, nós aprendemos isso na aula passada, bastante lavado, por causa da quantidade de chuvas, do desmatamento, como nós já vimos, acelera isso. Por que a floresta é daquele tamanho, então? Ela mesma se mantém. Os nutrientes mantêm a vegetação. Tirou a floresta, vai acabar o nutriente, certo? Vai modificar o clima, tem todo esse processo.
e vai modificar o solo ali também. Portanto, não é um bom negócio para qualquer hipótese desmatar o território amazônico. O desmatamento vai acelerar essa lavagem do solo e vai acelerar ainda essa retirada de nutrientes. Maior floresta tropical equatorial do mundo, a área de grande biodiversidade do planeta. Nós já vamos ver lá no finalzinho o que é biodiversidade, mas só para entender aqui, diversidade de vida, uma grande quantidade de vida. Presença de solo ácido, o solo também é ácido, e baixa fertilidade natural, certo? Naturalmente ele tem baixa fertilidade. Tirou a vegetação, quero produzir naquela área, quero plantar soja, quero produzir pastagem, vou ter que usar grande quantidade de nutriente industrial. Muita chuva, certo? 48% dessa chuva vem da evapotranspiração da floresta, ela evapora e chove, e 52% do escoamento vai para o escoamento dos rios. Tem a ver com os rios, tá? Heterogênea, floresta extremamente heterogênea, vários tipos de árvores. Recicla a própria matéria orgânica, ela mesma se recicla o nutriente que precisa. E aí, não é a maior, nós já vimos assim, em termos de maior, em termos de América do Sul, né, pessoal? Em termos de bacia hidrográfica brasileira, nós já vimos que nós temos uma bem brasileira, e eu trabalhei essa ideia lá na bacia hidrográfica. Vai lá no videozinho lá atrás e revisa isso aí. Enfim, como eu disse, a vegetação ela tem camadas. Nós vamos ter aí as matas de igapó, que são esse tipo de vegetação aqui, ó, que vai ficar próximo e dentro dos cursos dos rios, sempre inundada. Plantas baixas, perennifólias, certo? Folhas perenes, certo? Não caem, vamos pensar assim. A maior parte da Amazônia é assim, folhas perenes. As folhas não se perdem, não é caducifólia. Pensa na floresta temperada, cai a folha. Aqui não, a folha é perene, ela permanece na vegetação. Na beira dos rios, é alagada, é a mata de igapó. Eu não vou dizer que ela é um mangue, tá? Só para te entender, é parecido com o mangue. O mangue está lá no estuário, presença da água doce com água salgada. Aqui não, aqui é água doce, certo? É a mata de igapó. A mata de várzea vai ser essa camada aqui de vegetação, ó. Ela recebe inundação no período da cheia, periodicamente alagadas, por isso. Tem época do ano que está alagada, tem época do ano que não. No período da cheia está alagada. Pode variar com a altitude de floresta que se encontra. É uma área de transição dessa área aqui para essa área de terra firme. E o que é essa mata de terra firme? Chamada de caetê, não é caeté, certo? 90% da floresta está dentro dessa área, vamos pensar assim. Árvores altas, densas, folhas largas, perenes. O interior é úmido e é muito devastado, certo? As áreas da Amazônia mais devastadas são essas onde estão a mata de terra firme, que não recebe inundação. Floresta tropical, certo? Aqui a gente vai trabalhar a ideia da Mata Atlântica, floresta densa. Vamos pensar aqui, a original, tá, pessoal? Floresta original. Quando lá no começo chegou o homem aqui, só vivia o indígena, chegou o europeu, floresta original era densa, grande diversidade de plantas, certo? Hoje é claro que a gente tem resquícios dessa mata ainda, muito foi explorado e retirado para várias atividades econômicas. Nas áreas próximas ao litoral, essa formação é conhecida como Mata Atlântica, por isso que eu falei. E recebe grande umidade trazidas pelos ventos oceânicos. Os alísios, principalmente na parte nordeste, vai ser muito comum aqui. Vão trazer umidade, vai chover muito nessa área até a formação do relevo. O relevo vai funcionar como se fosse uma barreira, impedindo que boa parte dessa umidade passe. Os poucos trechos preservados dessa mata encontram-se em uma faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Os poucos trechos, tá, pessoal? Existem poucas áreas dessa mata preservada, principalmente nas grandes cidades, que ela foi retirada para que se desse espaço para o processo de urbanização. Até é um dos problemas que a gente vai ver. Bom, como eu falei, essa vegetação da Mata Atlântica, aqui nós temos a área dentro da floresta tropical, a Mata Atlântica num outro formato. Vamos lá. Influência dos ventos alísios, umidade. Foi aquilo que eu falei. A umidade que chega nessa mata, ela é muitas vezes atlântica, litorânea, vem do oceano, provocada pelos ventos alísios. Barragem natural do relevo, certo? Ela vai até o relevo, do relevo para lá vira outra mata e muitas vezes com menos umidade. Densa e heterogênea e de biodiversidade, flora e fauna também. Poderia ter colocado aqui a palavrinha fauna, plantas e animais.
Densa e heterogênea, diferente, certo? Ela tem várias espécies de árvores, desde arbustos, às vezes presentes também, samambaias, cipós, bromélias, enfim, uma variedade muito grande de plantas e animais. Clima úmido, folhas latifoliadas, folhas largas, mais uma vez, o clima úmido provocado pelo oceano. Aqui o solo já é fértil. Nós vamos ter o massapê, lá em cima, nordeste, terra roxa, região do sudeste do Brasil, salmourão, mais a região centro-sul do Brasil, vamos ter a presença desses solos mais férteis. Tamanho das árvores menor do que da floresta amazônica. É um pouquinho menor já. E é outro tipo de clima sendo relacionado ali, né, pessoal? Problemas. Lá da floresta amazônica, por exemplo, os garimpos são muito comuns, madeireiras, usinas hidrelétricas, a pecuária, a mineração, são problemas muito comuns. Da Mata Atlântica, por exemplo, da região aqui da floresta tropical, áreas de centros mais desenvolvidos do país, as grandes cidades, tem que pensar que o país as grandes cidades estão na área litorânea do país. Período colonial, plantio de café e açúcar, certo? Cana-de-açúcar, os cafezais. A industrialização e a urbanização, a construção de estradas para ligar tudo isso. O turismo, certo? Não sustentável, nós temos aí a diferença do ecoturismo e do turismo sustentável para o turismo degradador, depredatório, certo? Então, esse turismo, muitas vezes, de fazer o tráfico de animal silvestre, por exemplo, de plantas, é comum, certo? Principalmente em relação aos animais que se usam dessa ideia do turismo para depredar, para promover crimes, muitas vezes, ambientais. Enfim, são problemas que acontecem nessa região, como em muitas outras do Brasil. Né? O cerrado. Vegetação que se desenvolve em uma grande extensão do território brasileiro, certo? Se a gente pensar na floresta amazônica, na área da Amazônia do Brasil, ela vai ser o grande bioma do Brasil e o cerrado vem aí em segundo plano, tá? Segundo maior bioma do território brasileiro. Suas árvores possuem cascas grossas e, em geral, são baixas, todas retorcidas, certo? É um tipo de vegetação mais retorcida, por causa da diferença climática. Tem uma estação seca e uma chuvosa que nós trabalhamos lá na ideia do clima, dá uma revisadinha lá. O cerrado, por exemplo, ele tem essa estação chuvosa verão e essa estação seca inverno. Isso vai fazer com que os galhos fiquem retorcidos. Entre as árvores vão crescer arbustos. Aqui nós temos exemplos do cerrado, da savana brasileira. Uma árvore rodeada de arbustos, uma árvore mais retorcida, certo? Por que isso acontece, tá, pessoal? Vamos entender por que isso acontece. Ela é chamada de a savana brasileira. Lembra que eu falei ali atrás que o cerrado é um tipo de savana? Pois é a savana brasileira. Claro que nós não temos os animais que tem lá na África, vivendo no cerrado. Nós temos animais próprios vivendo aqui. É uma outra região mundial, né? Poucas árvores. Nós temos aí vários tipos de cerrado, então assim, o limpo, não limpo. Algumas áreas com mais arbustos, outras com mais árvores mais altas, outras com mais ervas, certo? E gramíneas. Regiões com densidade vegetal. Lembrando, formações florestais, ou seja, uma área meio esparsa. Tem árvores e áreas de arbustos e ervas. E regiões sem árvores, parecidas como pradarias. Foi o que eu falei. Ali em cima tem um bom exemplo. Uma árvore, certo? Até tem uma cerca aqui, a presença antrópica, né? E aqui a presença das ervas, das gramíneas. É chamada de floresta invertida. Por que floresta invertida? A maior parte da árvore está debaixo da terra, certo? Temos a copa aqui da árvore com os galhos retorcidos, mas a grande quantidade de raízes ela se expande. Por quê? O solo é ácido, certo? Então, um fator está aí. Ela tem que descer para buscar fertilidade, sair desse solo ácido. A calagem, o calcário vai resolver esse problema. Mas vamos pensar num cerrado natural, não aquela parte que virou uma lavoura, uma pastagem, por exemplo. Que ela tem que descer para buscar essa fertilidade e umidade, tá? Lembra que tem uma época seca lá. Nessa época seca as raízes têm que ir lá embaixo no lençol freático buscar a umidade para que a planta se mantenha viva. E na época da cheia, essa mesma raiz abastece o lençol freático. Extremamente natural nesse sentido, né, pessoal? E os galhos se retorcem aí para sobreviver nesse período da estiagem também. Belezinha? Seguindo aí a caatinga, outro tipo de vegetação típico da região nordeste do país, certo? É muito comum da região nordeste, baseada aí no clima mais seco, clima semiárido,
Também com presença de árvores retorcidas, só que aqui não tem folhas, tá? Até tem, mas tem muito espinhos. As outras áreas que eu trabalhei até agora, claro que existe a presença de árvores, plantas com espinhos, mas é menos comum. Aqui é muito mais comum, por quê? A presença até das cactáceas. Por quê? Porque o espinho, ele evapotranspira menos, ele transpira menos, ele libera menos água. Uma folha larga libera muita água. Um espinho libera menos, então é uma forma de sobreviver aí aos períodos mais secos, certo? Entre outras espécies adaptadas à falta d'água. Nós temos aí alguns exemplos. Chamada de mata branca, a caatinga aí vem do tupi-guarani, indígena que quer dizer vegetação branca, mata branca. Característica do sertão nordestino, clima semiárido, caules retorcidos, raízes profundas para sobreviver, certo? Nesse período mais seco, casca grossa, espinhos, folhas pequenas, caducifólia, folha caduca, perde as folhas, até como um ato de sobrevivência também. Na Caatinga, nas áreas mais altas, vamos pensar assim, lá no relevo mais alto, Planalto Borborema, vamos pensar assim, existem algumas áreas chamadas de brejos, que são áreas mais úmidas, certo? O termo a vaca foi para o brejo não é à toa, vem daí, foi procurar umidade, vamos pensar assim. São áreas mais úmidas dentro desse território seco. São plantas xerófitas, adaptadas ao clima seco, cacto é um exemplo disso, áreas de escassez de chuva, Chapada do Borborema é aí, vamos dizer, um fator natural que vai impedir aquele vento alísio de cruzar. Quando ele cruza lá o Planalto do Borborema, a Chapada do Borborema, ele já está seco. Déficit hídrico, chove menos do que o necessário. 8% da mata original. Criação extensiva de gado é muito comum, plantação de algodão, principalmente próximo às margens lá do Rio São Francisco, certo? Que inclusive está sofrendo muito com o assoreamento. Essa devastação das áreas com a chuva que ocorre, ela não é que não ocorra nunca, ela ocorre, ela provoca um certo assoreamento. Os campos. Áreas de campos é no sul do Brasil, vegetação é encontrada principalmente no Rio Grande do Sul, certo? Na região de campos surgem pequenas matas chamadas de capão, as áreas de capão, que nós temos o exemplo de área de capão, e ela desenvolve-se geralmente nas nascentes e margens dos rios, essas áreas de capão. Áreas formadas por campestres. Mata de araucária. A mata de araucária aí, pequenos trechos que ainda restam desse tipo de vegetação. É muito comum, era comum nas áreas do sul e sudeste do Brasil, região aí do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas eram muito baixas, certo? Principalmente nos invernos. Nós conhecemos muito bem essa área, ela faz parte do nosso contexto, das matas de araucárias. Região sul especialmente, formada especialmente pela araucária, pinheiro do Paraná. Mata de pinhais, também é um outro termo que é usado para isso. Clima úmido, tirando o clima equatorial, o subtropical, que é onde se desenvolve essa vegetação, ele é o mais úmido. A exploração da mata ela foi muito devastada para atividade mobiliária, certo? Fabricação de móveis, madeira nobre, vamos pensar assim. E o solo fértil, aí vem a presença do solo fértil também. Vegetação do Complexo do Pantanal. Complexo do Pantanal é uma área, assim, não é que seja de transição, mas ela é uma área que está dentro daquelas características lá do cerrado, certo? Principalmente no Mato Grosso do Sul. Essa área ela é muito caracterizada aí pela estação seca, onde essa área do terreno plano, ela se enche de água, na estação chuvosa, aliás, ela se enche de água e caracteriza aí uma grande presença de peixes. É um verdadeiro santuário de peixes, em termos de maiores do mundo. Aves, por exemplo, que nós temos a maior concentração de aves do continente, está lá no Pantanal, uma grande concentração de estoques de peixe do mundo está no Pantanal, certo? Principalmente há um período de crescente aí na época das cheias e um de fartura na época da vazante, porque os animais se alimentam desses peixes, entende? Então, essas cheias fertilizam o solo, tornam o solo fértil. Só tem que lembrar aí que é um fator natural também, né? Uma característica natural. Aqui nós temos um exemplo da área do Pantanal. Essas matas que ficam ao redor dessas áreas alagadas, elas são chamadas de matas galerias. Como se fosse uma mata ciliar, certo? Galerias, elas funcionam como se fosse uma galeria de água ali. A mata dos cocais, Maranhão, por exemplo, Piauí, é onde está a grande concentração dessas matas dos cocais. É uma área aí de transição de clima,
úmido da Amazônia para o seco da Caatinga. Na Mata dos Cocais tem duas palmeiras que se destacam, a carnaúba e o babaçu. Carnaúba e o babaçu que são muito utilizadas como fonte de renda, fabricação de cosméticos, óleos, cera automotiva, por exemplo. Ela é muito utilizada para isso, fibras, enfim. São duas palmeiras que se destacam dentro dessa Mata dos Cocais. E, para a gente finalizar essa parte, a vegetação litorânea, que é aquela parte que é banhada, obviamente, pelo litoral, né, pessoal? Aí vai ter a presença, aqui só para vocês terem uma noção, dos mangues, dos jundos, das dunas, certo? Das restingas, que são essas áreas que se escondem atrás da duna de areia. É muito comum nessa vegetação litorânea. A gente ouve muito falar do mangue, da restinga. Restinga, aqui, ó, essa vegetação que está atrás da duna, e o mangue é essa que está em contato direto ali com a água do mar, vamos pensar assim. Impactos ambientais. Eu fui só ver a hora ali para ver se vai dar tempo de concluir o videozinho, tá? Impactos ambientais. Nós temos aí grandes impactos ambientais que devastaram essa vegetação natural, certo? Mesmo que alguns estejam proibidos por lei, como desmatamento em algumas áreas, ele ainda é praticado, pondo em risco o clima, modificações no clima, diferentes ecossistemas, fertilidade nos solos, lixiviando algumas áreas, laterizando outras, enfim, problemas que nós já vimos. E quais são esses impactos ambientais que nós mais conhecemos? O desmatamento, as queimadas, a poluição, o derramamento de petróleo, o aquecimento global, são alguns dos impactos ambientais que nós conhecemos muito aí, que nós trabalhamos muito dentro desse contexto e a gente vivencia isso. E a urbanização é um que está muito associado a essa presença da Mata Atlântica, por exemplo. Causas desses impactos ambientais, desse desmatamento, da queimada, do aquecimento global, da expansão da fronteira agrícola. Cerrado, Amazônia são exemplos disso. A vegetação está sendo tirada para se expandir a fronteira agrícola. Consequências desses impactos ambientais: a extinção de espécies, animais e vegetais, a escassez da água, tira a vegetação, acaba a água, processo de desertificação e arenização dos solos, mudança no regime climático, o clima muda, acaba assoreando rios, por exemplo, diminuição da qualidade de vida da população. São exemplos aí dessas consequências dos impactos ambientais na vegetação, nos biomas. Aí a gente vê muito aí a escassez de água, nós estamos vivendo isso. Claro que tem um fator aí característico, que é a diminuição da quantidade de chuvas, que acelerou isso. Processo de desertificação no sul do Brasil. Enfim, assoreamento de rio. O rio acaba criando uma quantidade de matéria dentro do leito que aumenta esse processo. Enfim. Bom, pessoal, falta aqui trabalhar a biodiversidade e os hotspots, certo? Além dos domínios morfoclimáticos. Eu não vou conseguir trabalhar isso tudo nesse vídeo que eu vou falar com vocês agora, então eu vou gravar um menorzinho, tá? Não vou conseguir fechar ele nos 33 minutos que eu tenho, então eu vou gravar um vídeo menorzinho aí para vocês, para a gente concluir de vez esse conteúdo. Vai ficar um vídeo menorzinho, mas também não adianta eu apertar demais como eu fiz agora aqui no final. Beleza? Qualquer dúvida, se vocês tiverem em relação a isso daqui, mandem um recado com o professor que nós explicamos melhor. Mas isso aqui é fácil de entender. São impactos ambientais que afetam diretamente os biomas e as vegetações do Brasil, provocados pela ação antrópica, certo? Que geram sérias consequências aí para os mais variados fatores que afetam diretamente a nossa vida. Belezinha? Até já. Já vou gravar o próximo aí na sequência. Espera aí que estamos junto nessa. Já vem. Valeu!